Shadowslave. Volume 1. Capítulo 22. Canto dos Cadáveres. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Satisfeito com sua apresentação, Sunny caminhou de volta para o canto deserto do salão. Ele sentiu as pessoas olhando para ele com zombaria, desprezo e pena. Ninguém parecia disposto a ficar perto dele. Mas tudo bem, ele não queria ser incomodado de qualquer maneira. Ainda assim, as reações das pessoas não eram um pouco exageradas? Não era como se ele estivesse carregando uma doença infecciosa. Bem, exceto pelo feitiço. Mas isso não era realmente uma doença, algo que todos aqui já deveriam saber. Finalmente, ele se libertou da multidão e chegou ao canto. Por alguma razão, os adormecidos não estavam dispostos a se aproximar dele. Atualmente, havia apenas uma garota sentada tranquilamente no banco. Sunny olhou para ela. A garota quieta era delicada, recatada e muito bonita. Suas roupas eram arrumadas e bem cuidadas. Elas não eram muito caras, mas ainda assim bastante elegantes. Com seus cabelos loiros pálidos, grandes olhos azuis e rosto requintado, ela parecia uma bela boneca de porcelana. Ela era sutilmente deslumbrante. No entanto, havia algo errado com ela. Sunny franzia a testa, tentando entender o que exatamente na garota o deixava desconfortável. Depois de um tempo, ele percebeu que seu olhar vazio e sem expressão estava lembrando-o do Rei da Montanha. Assustado, Sunny entendeu que a garota era cega. Levou alguns segundos para se recompor. Que pena! Um pouco desanimado, ele sentou-se cuidadosamente na extremidade oposta do banco. A garota não teria sobrevivido ao primeiro pesadelo se já fosse cega antes de entrar no feitiço. O que significava que ela perdeu a visão como resultado da avaliação. Era seu defeito. De repente, Sunny sentiu-se muito apreensivo. Uma sensação fria se espalhou pelo peito. E eu achei que meu defeito era ruim. Não importava qual habilidade de aspecto a garota cega havia recebido em troca de sua visão, era efetivamente uma sentença de morte. Uma pessoa cega não tinha chances de sobreviver no reino dos sonhos, pelo menos não com um núcleo adormecido. Em certo sentido, a garota já estava morta. Ela era efetivamente um cadáver ambulante. Sentindo-se extremamente perturbado, Sunny virou-se e estudou a multidão de adormecidos. Agora ele entendia por que as pessoas estavam tentando evitar aquele canto. A garota estava cercada por uma aura invisível, mas quase palpável, de morte. Os adormecidos geralmente não eram muito supersticiosos, mas qualquer um se sentiria desconfortável em sua companhia. Armado com esse conhecimento, Sunny de repente viu um padrão em como os jovens na sala estavam agrupados. Instintivamente, todos tentavam ficar perto daqueles de sua própria condição. No extremo oposto da sala, mais perto do palco, havia um ou dois pequenos grupos. As pessoas nesses grupos eram distintas do restante dos adormecidos. Eles eram todos confiantes, calmos e tinham uma sensação de prontidão. Esses eram os legados, eles foram treinados para o feitiço desde o nascimento e tinham as maiores chances de sobrevivência. Caster, especialmente, se destacava dos demais. Ao lado deles, havia um número maior de jovens com roupas caras. Eles eram animados e entusiasmados, e apenas um pouco nervosos. Eram os filhos de ricos e de cidadãos de alto escalão. Sua formação era boa, uma vez que essas famílias tinham fundos amplos para contratar tutores particulares, até mesmo os despertos. Suas chances de sobrevivência não eram ruins. Em seguida, havia a maior parte da multidão, que consistia em crianças de famílias de classe média. Eles podem não ter tido o privilégio de treinar sob tutores despertos, mas sua educação não era ruim.
O governo gastou muito esforço para colocar todo o conhecimento e habilidades necessárias no currículo escolar, preparando potenciais adormecidos com antecedência. Alguns deles podem ter recebido treinamento adicional em particular. Para sobreviver, esses adormecidos precisariam fazer um esforço valente e também ter um pouco de sorte. Mas não era improvável. Consequentemente, estavam tensos e nervosos. E por último, havia Sunny e a garota cega. Os cadáveres. Do ponto de vista dos outros adormecidos na sala, suas chances de sobrevivência eram próximas de zero. Que encantador! Assim foi como os jovens adormecidos haviam se dividido subconscientemente. A única exceção a essa regra era a garota de cabelos prateados, que ficava sozinha e separada de todos, aparentemente indiferente à tensão e ao nervosismo que permeavam o ar. Ela estava encostada na parede com os olhos fechados, ainda ouvindo música. Mas independentemente de seu grupo e nível de treinamento, todos já estavam cansados de esperar. Quando essa maldita cerimônia de indução vai começar? Pensou Sunny, irritado. Como se respondendo a seus pensamentos, um homem alto em um uniforme azul escuro apareceu no palco. Não só era alto, ele era quase um gigante. Sunny até se perguntou se a mãe do homem havia pecado com um urso. É claro que era impossível, os ursos haviam sido extintos muito antes do surgimento do feitiço. Mas ele uma vez viu fotos em um livro, e eles pareciam um pouco semelhantes. Então, uma criatura de pesadelo parecida com um urso. O homem gigante tinha ombros largos, um porte atlético e uma barba marrom linda. Seus olhos eram calmos e sérios. Depois de chegar ao centro do palco, ele deu uma olhada longa nos adormecidos. Quando seu olhar alcançou o canto vazio, Sunny de repente se sentiu nervoso. Eu espero que ele não tenha uma habilidade telepática. Caso contrário, ele pode separar um membro ou dois de mim em nome de sua mãe. O homem não prestou muita atenção em Sunny e retornou seu olhar para as primeiras fileiras da multidão. Finalmente, ele disse com uma voz profunda e reverberante. Eu sou Desperto Rock. Adormecidos, bem-vindos à academia. Todos ouviram sem fazer barulho. Em menos de um mês, vocês serão convocados para o reino dos sonhos. Alguns de vocês podem pensar que estão bem preparados. Estão errados. O feitiço é implacável e astuto. No momento em que os despertos começam a pensar demais em si mesmos, eles morrem. Eu vi inúmeros adormecidos como vocês perderem suas vidas. Também vi mestres experientes perderem as suas. Nem mesmo os santos têm garantia de sobrevivência. Obrigado pelo incentivo, pensou Sunny sarcasticamente. Nos próximos 4 semanas, faremos todo o possível para aumentar suas chances de sobrevivência. Vocês receberão treinamento dos melhores instrutores do mundo. No entanto, não se deixem enganar pela fama deles. No final, se vocês retornarem do reino dos sonhos vivos, dependerá apenas de uma pessoa, vocês. A responsabilidade de sobreviver é sua, e somente sua. Exceto pelos legados, os adormecidos estavam se olhando com crescente medo nos olhos. Desperto Rock continuou. Vocês não são mais crianças. É uma pena, porque deveriam ser. Mas o feitiço decidiu o contrário. Vocês já estiveram no primeiro pesadelo, então já sabem como é. Seus pais, seus professores e seus amigos não podem mais ajudá-los. Faz muito tempo que não como nada disso. Enquanto ouvia o discurso de Rock, Sunny não pôde deixar de se sentir um pouco excluído. Tudo aquilo já era velho conhecido para ele. No entanto, ele entendia o propósito do instrutor. Ele tinha que assustar os jovens adormecidos, porque o medo era a única coisa que os manteria vivos. Finalmente, o discurso chegou à parte importante. Desperto Rock fez uma pausa,
dando alguns momentos para que as crianças digerissem suas palavras. Então, com um breve aceno de cabeça, ele continuou. Agora, vamos falar sobre a diferença entre pesadelos e o reino dos sonhos.